Bom dia, turma. Então, a gente vai falar agora sobre a dinâmica demográfica brasileira, que na página 19 da apostila de vocês. Então, as características de uma determinada população ela muda em função de condições socioeconômicas, políticas e também territoriais, submetida a múltiplas determinações culturais. Então, a análise da orientação do ritmo e da natureza do crescimento dessa população, a par dos deslocamentos, permite entender seu comportamento e fazer projeções para o futuro. Né? E o termo técnico mais comum para designar esse comportamento populacional é a dinâmica demográfica, tá ok? E essa dinâmica demográfica no Brasil se torna-se mais compreensível a partir da análise de dois processos que compõem o crescimento vertical, que é mais conhecido, né, como crescimento vegetativo, tem também um crescimento horizontal, né, que resulta dos fluxos migratórios internacionais, ou seja, né, saída e vinda, né, de estrangeiros, tá ok? Então, o comportamento das populações muda ao longo do tempo, né, bem como também o ritmo da sua dinâmica. Por isso, o estudo da população sempre acompanha mudanças históricas também. Então, tomemos no caso, né, pegamos um ponto aqui, um período posterior à Segunda Guerra Mundial, quando profundas transformações socioeconômicas afetaram o Brasil, provocando grandes variações na dinâmica demográfica. Né? Então a gente pode ver aí, né, no caso, que a taxa de natalidade lá na década de 1880, né, era bem alta, né, e com o passar dos anos, né, foi caindo drasticamente, né, chegamos em 2000, né, tipo, abaixo dos 20 mil por habitante no Brasil, enquanto que era, né, ali por volta de 50 mil habitantes. Okay? Então está havendo, né, no caso, a queda, né, da taxa de natalidade aqui no Brasil. Então eu botei aí, né, também outros tipos de indicadores que são a mortalidade, a natalidade, a fecundidade e também as migrações. Okay? Então aí o processo da dinâmica demográfica, especificamente aqui no Brasil, como eu falei para vocês, em 1960 era de 2,5%, né? Foi caindo, né, essa taxa, essa dinâmica em 96 para 1,38% e atualmente para 1,17%. Né? Embora esse índice ainda seja elevado, né, se comparado a alguns países, como por exemplo o Japão e também a Espanha, que é menos, né, 0,02% ao ano. Ok? Então, as causas dessa rápida redução do crescimento vegetativo aqui no Brasil se deve a alguns tipos de alterações, né, do ritmo da natalidade e também da mortalidade. Okay? Então, aí, a queda da natalidade, na década de 70, basicamente, as mulheres brasileiras tinham em média 5,8 filhos, tá ok? Mas aí você pergunta, 5,8 isso é uma média, tá ok? Então a média, vamos botar aí, no caso que é mais de 5,5, né, 5,8, que as mulheres elas tinham uma fase de 6 filhos, tá ok? Até mesmo no caso eu posso dar um exemplo, a minha avó, ela, né, casou com meu avô e teve 10 filhas, tá ok? Então, no caso, o período, né, no caso, na década de 70, era comum muitas as famílias, né, serem numerosas. Então, em 1996, essa média já tinha caído, né, para 2,3 filhos por mulher, ok? Então, vamos calcular aí uma média de 2 a 3 filhos por mulheres. Aí já posso dar um exemplo um pouco da minha mãe, que ela teve 3 filhos, né? Na geração já dela, diminuindo de 10 para 3, já tem, no caso, aí uma redução muito grande, tá ok? E atualmente, aproximadamente, né, de 1,86 filhos por mulher, né? Média de 1 a 2 filhos, tá ok? Então, isso se deve justamente também pela queda de mortalidade que ocorreu. Né? Como eu falei para vocês, minha avó ela teve 10 filhas, mas 3 filhas morreram bem jovens, né? Bem novas, né? Antes de completar 1 ano de idade. Então, esse intenso processo também de urbanização do século XX fez com que
a queda de natalidade fosse caindo, né? Principalmente a redução por esse processo mesmo de urbanização que no Brasil ocorreu na década de século XX, tá ok? Então, em 1950, apenas 36,2% da população brasileira vivia em áreas urbanas, né? Ou seja, a maior parte da população ainda era considerada rural. Pouco mais de 40 anos depois, em 91, esse índice já passou, né, para 75,2%, ou seja, então já teve uma inversão, né, da população rural para a população urbana. E o censo de 2010, né, o último que nós tivemos, indica que essa proporção já chegou a 84,4%, ok? Então, esse ano a gente teria, né, o censo, que a gente teria dados mais atualizados, mas foi adiado para o próximo ano, okay, devido à pandemia. Então, o que se deve, né, esse processo da queda de mortalidade, né? Então, esse rápido processo de desenvolvimento das cidades foi acompanhado pela chamada Revolução Médico-Sanitária, né, que resultou em uma sensível melhora de condições da vida da população brasileira, né? Isso se deve justamente, né, ao fato de terem hospitais, saneamento básico, infraestrutura, né, para a população e também a coleta de lixo. Antes não era comum, né? Então era muito fácil uma criança por um tipo de doença, uma gripe, uma sarampo, catapora, doenças que hoje nós temos de vacina, naquela época não existia. E justamente também pelo saneamento básico, porque antigamente era comum você ver valas, né, de esgoto, né, em cidades. Hoje ainda existe? Existe, mas é em menor quantidade do que era antes. E também, hoje em dia, você tem hospitais que, no caso, através de medicamentos e vacina, acaba, né, blindando, no caso, a pessoa de pegar alguns tipos de doenças, né, infecto-contagiosas que ocorria até então na época, né? Como eu dei o exemplo, né, no caso, a minha avó, ela teve a perda de 3 filhos pequenos por doenças, né, basicamente de crianças, que foram catapora, sarampo, né, e cachumba acho que também foi uma das causas. Então, isso hoje em dia não é comum, mas ocorre em alguns casos, tá ok?